O ano era 2002, quando o último McRib foi vendido no Brasil. Desde então, tá na saudade de quem conheceu e no imaginário de quem não conheceu. Por isso eu vou fazer essa receita e te mostrar cada passo para que você possa aprender a fazer desde o pão até a carne e o sanduíche por completo. E o primeiro passo para fazer o pão é começar com Tangzong, que é essa mistura que vai levar leite, água e farinha. E a gente vai fazer uma farinha pré-gelatinosa, que vai ser a base do nosso pão e vai ajudar a deixar ele bem fofinho. É só levar para o fogo baixo e mexer até que ele fique bem sólido dessa forma. Depois é só reservar até a hora de utilizar no pão. Próximo ponto é o leite. A gente vai pré-aquecer e adicionar o fermento biológico seco, que é esse de saquinho. Só não pode esquentar demais, porque senão você vai matar o fermento. É só adicionar ele no leite morno, mexer bem e deixar uns 8 minutos para ele incorporar. Enquanto isso, a gente vai misturando os ingredientes secos na batedeira. E nesse ponto a gente só quer realmente misturar os ingredientes. A gente não precisa bater tanto, é só ficar homogêneo. Com os ingredientes secos misturados, está na hora do leite com fermento, que já teve tempo suficiente para reagir. Agora a gente vai botar a batedeira no segundo nível e vai começar a bater de forma um pouco mais rápida para que ele incorpore por completo. Agora entra com Tangzong, que vai deixar o nosso pão muito mais macio. É só deixar bater bem até incorporar tudo. Quando começar a ficar um pouco mais sólido desse jeito, a gente vai passar para o próximo passo. Entra agora com um ovo e uma gema. A gente vai deixar bater mais uma vez até incorporar tudo. Quando essa massa já estiver bem homogênea, a gente vai começar a entrar com a manteiga. E é muito importante que essa manteiga seja de pouco em pouco. Então vai com uma colher, vai botando aos poucos, até que a massa fique desse jeito, completamente homogênea e presa no gancho. Unta o fundo de um bowl ou de uma forma com óleo ou com manteiga mesmo. E agora a gente vai colocar a nossa massa para descansar e crescer. A gente tem que deixar o fermento agir por pelo menos 1 hora a 1h30 ou até que ela dobre de tamanho. Enquanto isso a gente vai preparando outros pontos, mas tem que deixar esse tempo, senão ela realmente não vai crescer. Então é só ter paciência. A few moments later. Depois que a massa descansou, ela deve ter dobrado de tamanho no mínimo. E agora você vai pegar essa massa e vai dar uma porrada nela para ela descer. Isso vai fazer com que ela perca tamanho e ela vai começar a crescer mais uma vez. Mas antes disso, coloca um pouquinho de farinha na tábua e agora a gente vai moldar essa massa. Isso é o que vai dar o formato do pão que você quer fazer. Essa quantidade de massa me gerou 3 pedaços e foi nesse momento que eu percebi que eu sequelei muito no tamanho do pão para fazer um sanduíche. Eu acabei fazendo um sanduíche que dava para pelo menos 2 pessoas. Mas deixa abaixo que isso não vem ao caso. Depois de moldados, a gente vai colocar os nossos pães em uma forma untada e com papel manteiga e vamos preparar eles para mais um momento de crescimento. Eles vão crescer por aproximadamente mais 1 hora a 1h30 ou até dobrarem de tamanho de novo. Depois desse processo, é só passar um pouquinho de ovo por cima dos pães para funcionar como se fosse uma cola. Em seguida, a gente vai jogar um pouquinho de gergelim. Eu estou escolhendo gergelim branco. Pode ser o preto também, não vai fazer nenhuma diferença, só pela estética mesmo. E agora é só assar por 18 a 25 minutos, dependendo da potência do seu forno. Enquanto isso, vamos começar o preparo da carne. Com o auxílio da faca, eu vou tirar essas aparas extras dele para que ele fique num formato ideal para caber dentro desse pão que a gente acabou de fazer. Outra parte muito importante é tirar essa membrana que fica em cima do osso, porque ela não vai cozinhar. Então tira, aproveita e dá uma parada na carne para tirar o excesso de gordura. Assim a gente vai ter uma carne um pouquinho mais limpa, mas uma costela de porco ainda precisa de gordura para ter maciez. E depois de limpo, a gente vai entrar com os temperos, que vão ser sal, cominho, páprica defumada, sálvia, tomilho, alho em pó, cebola em pó e pimenta caiena. Eu já deixei esses temperos previamente misturados para facilitar esse processo. Agora é só cobrir a carne com muito tempero e não deixar nenhum ponto sem temperar. Depois disso, a gente vai passar para a parte do papel alumínio, que também é muito importante. Aqui a gente quer cobrir a carne com esse papel alumínio e dar o máximo de voltas possíveis. Isso porque esse papel alumínio vai funcionar praticamente como um segundo forno junto da carne. A gente vai tampar e vai selar essa carne e levar para o forno a 180 graus por aproximadamente 3 horas.
É só colocar na assadeira e enquanto isso a gente já vai preparando o nosso molho. Para o molho barbecue a gente vai precisar de 220 gramas de açúcar mascavo, 276 gramas de ketchup, 35 gramas de vinagre balsâmico, 80 gramas de shoyu, 50 gramas de vinagre de arroz e 70 gramas de tempero cajun, 58 gramas de melaço, 20 gramas de alho em pó e um chablauzinho de fumaça líquida. É só mexer muito bem para incorporar até que esse molho esteja bem uniforme. Depois disso é só deixar ferver e tá tudo pronto. Com a nossa costela pronta, agora é só esperar esfriar para a gente poder tirar todos os ossos e cortar no tamanho que a gente quer para botar dentro do pão. É claro que no meio do caminho você vai tirar um pedacinho para comer porque isso está maravilhoso, mas isso não vem ao caso. Agora pincela o nosso molho barbecue e a gente vai espalhar por todos os lados dessa costela. Primeiro eu começo passando por cima para a gente delicadamente virar o lado dessa costela e passar também na parte superior. Depois disso é só voltar ela para o forno por aproximadamente uns 15 minutos, só para dar uma dourada a mais e selar esse molho em cima da carne. Agora com tudo pronto, só falta a montagem. Vamos passar bastante molho barbecue nesse pão dos dois lados. Vamos cobrir o fundo com rúcula. E eu gosto bastante da rúcula porque ela tem mais sabor do que o alface, então acho que ela agrega mais ao sanduíche. Por cima já coloca a costela e em seguida as fatias de picles. Finaliza com mais um pouquinho de gergelim para textura. E agora tá tudo pronto, é só fechar o seu sanduíche e aproveitar. Como eu te falei, esse sanduíche deu para 2 pessoas tranquilamente, então você pode fazer essa receita pela metade e comer um sanduíche num tamanho normal. O problema fui eu mesmo. E é claro que eu não vou falar para ninguém que eu comi o sanduíche inteiro, porque senão vai ficar um pouco feio, mas sim, esse sanduíche dá para 2 pessoas. Então aproveita para se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo mais vídeos de receita para vocês por aqui.